No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim. Então, começamos agora a nossa primeira live, do Hospital de Famalicão, do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Famalicão. Eu estou muito feliz e eu espero que essa seja só a primeira de muitas outras que ainda vêm. Então, boa tarde a todas e obrigada por estarem aqui com a gente. A gente está muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um tema tão importante como é esse sobre a amamentação. A enfermeira Tereza Costa é uma enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica que trabalha no bloco de partos aqui em Famalicão, no nosso hospital, e trabalha no internamento. Ela é conselheira da amamentação. Tereza, pode se apresentar mais. Obrigada, doutora Sarita. Sim, o que acabou de dizer representa perfeitamente aquilo que eu sou. Sou especialista, conselheira da amamentação, com todo o gosto e trabalhar com vocês no hospital. Desde já queria agradecer muito e publicamente a oportunidade que me fez para poder estar presente com vocês neste live. É com muito gosto que estou aqui com vocês. E espero, de facto, responder às expectativas e às dúvidas que as mulheres poderão apresentar. Também gostava de agradecer a todas as mães que estão hoje presentes, futuras mães também, a todas as mamãs que enviaram mensagens de carinho. Foi muito bom, foi um mimo muito agradável, do fundo do coração mesmo, o meu muito obrigada. Ok. Ora, então, como a gente tem 1 hora, porque depois isso cai espontaneamente, não é? Vamos começar. Tem aqui umas perguntas que foram chegando para a gente, eu vou fazendo as perguntas à enfermeira Tereza, e se alguém que tiver mais alguma outra pergunta, pode fazer. Ora bem, em primeiro lugar, Tereza, o que é essa coisa de ser conselheira da amamentação? O que consiste? Muito bem. Portanto, ser conselheira da amamentação tem um pouco que se lhe diga, não é? Portanto, ser conselheira é alguém que ajuda, portanto, outra pessoa. Esse alguém pode ser profissional de saúde, pode ser uma mãe, pode ser uma doula, pode ser um médico, podem ser diferentes pessoas que tenham essa formação e que consistem no quê? De dar apoio, estar com a mulher lado a lado e acompanhá-la precisamente nas suas dificuldades que possa sentir com a amamentação, as suas inseguranças, e estar disponível para ouvi-la e, passo a passo, ajudá-la a resolver, lá está, as suas inseguranças, a falta de confiança, muitas vezes, que possam sentir durante a amamentação. E ser conselheira é precisamente isso, é ajudá-la, não é? Estar com ela e apoiá-la para que ela tenha sucesso na amamentação. Então, vamos falar um pouquinho de parte prática. E como é que você pode ajudar as mulheres que têm dificuldade de amamentação? Como é que as nossas puérperas, as nossas mamãs fazem para contactá-la? A você ou a alguém aqui do serviço? Sim. Pronto, como eu, nós somos mais de uma dezena de enfermeiros e tenho conhecimento também de alguns médicos que têm essa formação. E podem nos contactar essencialmente através da linha de apoio que existe no hospital, e posso fazer a divulgação do número, se for pertinente para algumas mulheres, que é o 91 0509 089. E através dessa linha de apoio poderão sim ter alguém com quem conversar e expor, portanto, as dificuldades. E se de facto, na prática, necessitarem, claro, estaremos disponíveis com uma marcação de 1 hora para que possam vir ter connosco ao hospital para ajudá-las na prática.
Também. Ora bem, uma pergunta que chegou para a gente. Existe leite fraco? Mito? É realidade? Uhum. Ora bem, a existência do leite fraco, de facto, provavelmente não existe leite fraco. O leite materno é visto como o melhor leite que a mãe, de facto, pode oferecer ao seu filho. E estudos científicos, porque, de facto, foi possível fazer a comparação dos leites, nomeadamente comparar, portanto, as características do leite materno, o leite de vaca, o leite de cabra, portanto, e ao longo, portanto, desses estudos, eles de facto confirmaram que o leite materno tem características muito próprias e é muito completo para o desenvolvimento e crescimento do bebê. Sem dúvida, esse dizer, não é, digamos assim, de leite fraco, vem acompanhado um pouco também de um mito e de crenças que estão muito enraizadas também na nossa cultura. Na era industrializada, não é, nos anos 70, o leite materno, o leite artificial foi um pouco endeusado, não é? Portanto, o leite artificial era Deus e o leite materno era uma coisa muito deficiente. Pronto, e isto de facto entrou na cabeça das pessoas, não é? E fez com que elas acreditassem que o leite que elas produzissem não fosse o melhor para os seus filhos, não é? Pronto. Mas estas coisas, claro que trabalhando, e a mulher foi percebendo gradualmente, não é? Porque nós nestes últimos 15 anos temos de facto vindo, 15 anos, 20 talvez mais, temos vindo a trabalhar em prol do resgate da amamentação e a mulher vai começando a pensar um pouco de forma diferente e vê a amamentação de forma diferente como via há uns anos atrás. E ainda bem. E ainda bem. E ainda bem. Ora bem, outra pergunta que nos surgiu foi: por que às vezes uma mulher está amamentando muito bem e de repente o leite diminui drasticamente, de um dia para o outro o leite desaparece? Muito bem. E o que é que a gente pode fazer? Porque isso efetivamente acontece, não é? Então, por que isso acontece? Sim. E o que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Pronto. As situações, os cenários podem ser variadíssimos, não é? Quando isto de facto acontece. Perante a mulher que surge, é importante perceber diferentes fatores que poderão levar a essa diminuição de leite. A maior parte das vezes, provavelmente, deve-se a um facto que terá a ver com a forma como o bebê poderá fazer a sucção na mama, não é? Portanto, se o bebê não fizer uma sucção de facto adequada, o leite vai diminuir, não é? Já num bebê maior poderá ter havido a introdução de uma chupeta, poderá ter havido a introdução de um leite artificial por algum motivo, e isso às vezes os bebés acabam por fazer também um pouco de confusão depois com a tetina, não é? E a sucção depois não se faz tão eficazmente. Se de facto isto não acontecer, ver também a parte emocional da mulher, não é? Porque a mulher poderá ter passado por alguma situação que a poderá ter deixado estressada, porque a parte emocional também conta muito, não é? Será que os reflexos de ocitocina e de prolactina estarão aí bem a funcionar corretamente? Portanto, há várias coisas que se tornam importante analisar na mulher para poder perceber ao certo o que é que poderá acontecer. Outra coisa, e principalmente nos primeiros dias, e que pode levar um pouco a isto, é importante sempre
perceber a pega, não é? Portanto, a pega deve ser sempre confirmada e perceber de facto se o bebê está a fazer uma sucção mesmo adequada, não é? Porque se a pega não for adequada, a sucção e a extração de leite da mama também não irá ser realizada corretamente e daí também o leite diminuir. Ok. Então é tranquilidade e acreditar que o corpo da gente realmente funciona, não é? É só a gente fazer as coisas direitinho e que ele vai funcionar. Ora sim, bem. percebendo como a mama, não é? Percebendo como a fisiologia da lactação funciona, se a mulher entender como é que este processo funciona, portanto, e a parte intuitiva dela também estiver ok, tudo vai vai tomar lugar. Eu acho que essa próxima pergunta também tem a ver com essa anterior. A partir de quando devemos impor um horário de amamentação? Sim, porque as mães também precisam dormir, não? Ou não é bem assim? Será que as mulheres precisam mesmo de dormir? Claro que sim. Claro que sim, precisam e descansar muito. Isso é um grande desafio, principalmente no primeiro mês, não é? Porque a adaptação é fundamental, não é? E o primeiro mês, portanto, mais do que nunca, a mãe e o bebê têm que estar virados um para o outro lá está, para a amamentação se desenvolver e tomar o seu rumo, portanto, o seu caminho mais, o melhor caminho, pronto, para, lá está, levar a um sucesso da amamentação. Impor horários, provavelmente quem vai impor é o bebê, porque o bebê é que vai ser de facto responsável pelo horário e pelas horas pelas quais ele vai querer mamar. E a mãe, precisando de descansar, sim, torna-se importante que ela descanse e que aproveite os períodos de descanso, principalmente de dia, também para descansar durante o dia também, porque as mamadas noturnas são importantíssimas, essencialmente por causa da produção da prolactina, que ocorre principalmente de noite, para manter a produção de leite, não é? Portanto, tendo sempre um tempinho, se a mamã se sentir cansada, de dia e de noite, aproveitar sempre este bocadinho para descansar enquanto o bebê também está a descansar. Eu estava conversando com você uma vez e você me falou uma coisa que eu achei muito engraçado. Que tem bebê que almoça, mas que depois quer a sobremesa. Isso é verdade. É que eles não mamam tudo de uma vez só, não é? Às vezes eles almoçam, daí um pouquinho, pedem mais um pouquinho, que é como a gente. É verdade. E isto principalmente nos primeiros dias, não é? Ainda, portanto, nos primeiros dias, ainda no hospital, ou mesmo em casa, até se dar a subida de leite, não é? As mamãs ficam um pouco confusas porque também começam a pensar que têm pouco leite, porque também está um pouco a ideia que o colostro não alimenta e ficam sempre com a sensação de que de facto o leite não será suficiente. E eu gosto de brincar com as mamães e dizer-lhes que os bebés, quando comem, e principalmente nessa altura, eles comem como quando vamos a uma festa, a um casamento, um batizado, estamos sempre a comer. E às vezes a mãe poderá ter estado a dar a mama 3 ou 4 vezes seguida e o bebê parece que ainda não está satisfeita. E então, sim, falta a sobremesa, o cafezinho, pronto, e por que não cigarrinho, não é? Pronto. Isto, cigarrinho no sentido não para a mãe fumar, claro que não. Não é? Pronto, isto são outras situações, mas que de facto há sempre aquela coisa que falta, pronto, e às vezes pode ser precisamente isso que o bebê pode precisar, falta aquele bocadinho, não é? E a mãe, tendo a mama disponível para ele vai comer, claro. Eu costumo falar muito que eu acho que o nosso corpo é fantástico
e que a natureza é maravilhosa e que a gente tem é que deixar as coisas acontecerem sem ligar o complicômetro, porque quando a gente começa a ligar o complicômetro, aí estraga tudo. As coisas, é verdade, é verdade. Então, é O descomplicar. stress E a gente chega lá, não tem dúvida nenhuma. Ora é bem, mesmo. próxima pergunta. Até quando podemos dar só a mama ao nosso bebê? Sem mais nada, só leite materno. Uhum. Pronto. As orientações que existem neste momento são as orientações da Organização Mundial da Saúde e da Unicef, recomenda de facto que o bebê seja alimentado exclusivamente os 6 primeiros meses de vida, não é? E só a partir dessa idade é que deve introduzir, portanto, a alimentação complementar. E a mãe deve continuar a dar de mamar. Essa amamentação deve continuar até 2 anos ou mais. Portanto, essas são as recomendações. Claro que não há tempo limite para dar a mama, não é? Se a mãe der a mama os 6 primeiros meses exclusivo e por algum motivo o leite foi-se, ótimo, deu 6 meses, maravilha. Uma mãe conseguiu 1 mês, ótimo, deu 1 mês. Portanto, isto é até quando ela puder, é até quando o bebê quiser. Claro que nós, como profissionais, tentamos nos orientar pelas orientações. Portanto, se a mãe conseguir os 6 primeiros meses leite exclusivo ao bebê, ótimo, e vamos tentar ajudá-la para conseguir algo mais, não é? Portanto, quanto mais tempo, melhor para a criança, melhor, portanto, irá atingir um maior grau de saúde para ele, não é? Sem dúvida que sim. Saúde física e saúde mental, não é? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, é mesmo. Ora bem, uma questão que nos chegou aqui, é normal doer durante a amamentação no primeiro mês? Muito bem. A amamentação pode, sem dúvida, doer. E eu diria que dói mais nos primeiros dias, não é? Portanto, se dói durante todo o mês, provavelmente torna-se importante corrigir a pega, não é? Verificar que o bebê esteja a agarrar e abocanhar bem a mama e o mamilo. Porque se dói em todas as mamadas, se cria feridas, se cria, portanto, gretas, fissuras, é porque a pega não está correta e torna-se importante fazer essa correção, porque a amamentação, portanto, passado aqueles primeiros dias, não vai doer, não é? Portanto, se doer é porque alguma coisa não está bem. Pelo contrário. Exatamente. Não pode doer e ela tem que dar prazer. Não deve. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Ora, então, se doer, é porque tem alguma coisa que não está sendo feita do jeito que tem que ser feita. Sim, e muitas vezes está relacionado precisamente com a pega, não é? E aí peça ajuda. Exatamente, e torna-se importante pedir ajuda. E nós estamos lá no SMA, à vossa espera, entre aspas. Não, estamos disponíveis, não é à espera, estamos disponíveis para ajudar no que for preciso. Porque eu tenho perfeita noção e como faço, portanto, ajudo muito na consulta externa, na vigilância pré-natal e apercebo-me quando questionam as mães da segunda viagem, portanto, a experiência anterior que tiveram e que não, portanto, amamentaram muito pouco tempo porque tiveram dificuldades. Eu questiono muitas vezes, mas procurou ajuda? Podem ter procurado, mas do centro de saúde e sem querer denegrir a imagem dos colegas, porque têm feito também um trabalho fantástico, mas é procurar quem perceba da amamentação, ok? Porque às vezes aquela pessoa pode não conseguir ajudar, mas a outra poderá. Portanto, isto depois é a mulher saber que existem aquelas pessoas que a podem ajudar, e isso torna-se fundamental que procurem ajuda
para podermos observar uma mamada, para podermos conversar com ela, tranquilizá-la, não é? E ajudá-la a se sentir capaz de amamentar. Muito bem. Outra pergunta, enfermeira Tereza. Tenho pouco leite. É possível fazer alguma coisa para aumentar a quantidade do meu leite? Ok. Pronto. O pouco leite que pode de facto existir, portanto, o que é que a mulher pode fazer para aumentar a produção de leite? Se é um bebê que vai sempre à mama e se ela se apercebe que tem pouco leite, de facto temos aqui que perceber uma coisa, qual é a idade do bebê. Se o bebê pede a mama, então sim, a mãe deve oferecer a mama para quê? Para aumentar o número de vezes que ele vai à mama. Quanto mais for à mama, mais produção de leite vai-se fazer, não é? Porque de facto existem picos de crescimento, não é? Nomeadamente aos 15 dias de vida, o primeiro mês, no fim do segundo mês e no fim do terceiro mês. Que são crescimentos abruptos, não é? E o que nós fazemos, principalmente para quem alimenta os seus filhos com leite artificial, nós aumentamos mais 30, não é? E oferecemos mais 30 ml ao bebê. Aqui, quem amamenta tem que oferecer mais vezes a mama, precisamente para ele aumentar a produção de leite, não é? E é um período que sim, que pode ser mais um pouco chato, não é? Porque o bebê está sempre ali à mama e deixa as mulheres confusas e um pouco abananadas, não é? Mas pode durar 24, 48 horas e a coisa depois resolve-se. E é nessa hora que elas vão à farmácia, compram uma latinha de leite em pó. Pronto. E aí? Sim, é frequente isso acontecer nesses períodos, não é? E pronto, e depois, claro, entramos aqui num ciclo vicioso que às vezes pode tomar pronto, um rumo menos incerto, exatamente, um grande problema e que leva ao desmame precoce, sem sombra de dúvida. Exato. Ora bem, conversar sobre amamentação. Qual é a melhor altura para a gente falar sobre amamentação? Durante a gravidez, no pós-parto imediato, enquanto ela está amamentando, qual é a melhor altura? Ok. O ideal, pronto, e cada vez mais de facto verificamos mulheres que se preocupam com a maternidade e que procuram fazer uma preparação para a parentalidade. E na preparação acabam por abordar diferentes temáticas que a vão preparar para esta aventura que é da maternidade. O que eu verifico e na minha prática, principalmente quando estou na consulta externa, acho que é muito importante falar da amamentação e começar num segundo trimestre, portanto, enquanto elas estão grávidas, não é? Portanto, na vigilância pré-natal, e fazer essa abordagem no segundo trimestre e questionando simplesmente com uma pergunta muito simples, que é qual é o tipo de alimentação pretende, portanto, qual tipo de alimentação infantil gostava de fazer para o seu bebê, como é que pensou em alimentar o seu bebê, não é? Pronto, claro que perante essa pergunta, há mulheres que muito de forma instintiva respondem que a amamentação, não é, sem sombra de dúvida que é a amamentação. Outras respondem que sim, que gostavam que fosse a amamentação, mas acho curioso se eu tiver leite, não é? Portanto, limitam-se apenas a uma condição física, não é? Na produção de leite. E depois temos aquelas mulheres que gostavam de amamentar, mas não sabem como é que hão de fazer, porque sim, cada vez mais há mulheres que há muito tempo que não nasce uma criança na família e que não se lembram de ver um bebê a ser amamentado e isso causa muito, portanto, uma preocupação enorme nas mulheres e que se querem preparar para isso, portanto, portanto, quanto antes, durante a gravidez, não é? E depois temos a... Sim, diga. Não, diga você.
Ah, peraí, que a enfermeira Tereza agora travou um pouquinho, travou um pouquinho. Olha lá. Ah, ok. Pronto. O tipo de informação que acabamos por fornecer às mulheres, e principalmente o que me dá gosto trabalhar, são naquelas mulheres que não têm a certeza se vão querer amamentar. Porquê? Porque elas têm muitas dúvidas e então sim, aqui o objetivo será dar-lhes alguma informação clara, simples, precisa, não é? Falar sobre a importância do aleitamento materno, mostrar-lhes as vantagens do aleitamento materno, os inconvenientes do leite artificial. Para quê? Para elas tomarem uma decisão de forma consciente e informada sobre se querem ou não amamentar. E a maior parte delas, claro, que depois querem amamentar. Eu tenho a impressão que quando a gente puxa esse assunto no meio da gravidez, elas olham e falam assim, opa, porque pensam em tudo, pensam no bebê, se é rapaz, se é rapariga, no enxoval, no parto, na assistência, mas na amamentação, eu às vezes fico com a impressão que é uma coisa que elas deixam para quando o bebê nascer. Para trás. Pois, sim. Possível. Algumas, claro que sim, sem dúvida que sim. Eu acho que nós chamarmos a atenção no meio da gravidez no sentido de fazê-las acreditar que isso é uma coisa natural e que vai acontecer naturalmente, né? Sem complicar. Sem complicar. Ora bem, tem aqui outra pergunta que chegou agora, é normal sair colostro antes do parto? Sim, quantas e quantas. Perfeitamente normal. O organismo da mulher, durante a gravidez, prepara-se para amamentar. Portanto, é perfeitamente normal, sim, que ficam frequentemente sujas, não é? Portanto, sintam mesmo o próprio, a roupa interior, o sutiã sujo de colostro. Perfeitamente normal. E é ótimo que isso possa acontecer. Não quer dizer que a quem isso não acontece, não vai ter leite. Pois. Atenção. Não quer dizer isso, mas é ótimo porque vai reforçar mais a confiança delas e acreditar que pelo menos tem leite. Tá? Consegue, Isso às vezes as 20 semanas de gravidez, se a gente pesquisar, já consegue perceber que sai uma aguinha que é o colostro. Né? Sim. Ora bem, como podemos fazer a preparação dos mamilos para evitar fissuras? Muito bem. Cientificamente, não é? Portanto, de acordo com a bibliografia que existe, muita coisa portanto, muitos estudos foram realizados, não é? Alguns estudos. E, de facto, chegou-se à conclusão de que não há necessidade de preparar os mamilos no pré-natal. De facto, antigamente, e principalmente, por exemplo, para mães que têm mamilos umbilicados, faziam algumas técnicas, utilizavam algumas técnicas para ajudar na protusão do mamilo. De facto, não há uma necessidade de preparar o mamilo, porque o bebê vai se encarregar disso ao fazer a pega, não é? Portanto, o mamilo é orientador, mesmo nos mamilos rasos, o bebê, temos que dar disponibilidade ao bebê de explorar a mama, não é? De perceber como é que a mama funciona, tem a pele que é mais lisa, a parte da auréola e do mamilo que é mais rugosa. Portanto, ele com os lábios vai tentar perceber, não é? Como a mama é, para depois sim abocanhar e fazer uma pega eficaz na mama, não é? Contudo, por exemplo, e tenho conhecimento que muitos colegas fazem isso na preparação para o parto, recomendo o uso do creme, da lanolina, para a preparação dos mamilos. Claro que sim, não está de todo contraindicado, e isso, se fizer e se ajudar a mulher a se sentir bem, excelente. O importante é que a mulher reduza a carga de ansiedade e que se sinta bem. Ok. Ora bem, agora tem aqui uma pergunta interessante. Nós sabemos que, além de alimentar o bebê,
amamentar também alimenta a alma da mãe e do bebê, não é? Porque aumenta muito a ligação entre eles. O leite oferece alimentos, oferece defesas, isso todo mundo, nós sabemos que é o que a gente habitualmente escuta. A pergunta é, existem outras vantagens para o bebê que são menos faladas? A amamentação oferece outras vantagens menos faladas para o bebê? As vantagens são, sem dúvida, são inúmeras, mas sem dúvida há uma vantagem e terá a ver com o desenvolvimento do maxilar e da musculatura da face, não é? E a própria respiração nasal do bebê. Tentando simplificar, não é? E de forma que as mulheres possam perceber o que acontece, os bebés nascem todos com um retrognatismo mandibular. O que é isso? Portanto, é a mandíbula, não é, inferior, que é pequena e retraída. E o bebê encontra, portanto, ao ir à mama, vai desenvolver a anatomia e a função das estruturas bucais, nomeadamente os lábios, a boca, as bochechas e os ossos e a parte muscular da face. E é através da sucção que vai haver, portanto, a sucção e através da amamentação, portanto, que ele vai exercendo, portanto, vai fazendo um exercício contínuo, não é? Portanto, dessa musculatura, e vai havendo uma correção desse retrognatismo exatamente, mandibular, que vai ser gradual. E vai ser importante para quê? Para a oclusão dos dentes no futuro, vai ser importante para a mastigação, vai ser importante para a deglutição, mas também para a respiração do bebê. O bebê, não é? O bebê ao mamar e a forma como ele faz a pega, não é? Para tentar perceber, ele agarra a mama como quando nós vamos comer um hambúrguer, ok? Portanto, ele tem que abrir bem a boca. E ao fazer isso, ele projeta também a mandíbula também para a frente e com a língua, não é? E ele, com esses movimentos, portanto, há essa correção, lá está, gradual. E ela portanto, na pega, portanto, ao mamar, ele tem uma posição correta para poder respirar, portanto, há um padrão adequado da respiração e é uma posição correta da língua, não é? Este movimento da língua que ele faz, que é muitíssimo importante. O que não acontece nas crianças que são alimentadas com matatina, não é? Que acabam por ter uma respiração mais bucal e pronto, e depois os problemas associados à arcada dentária, que no futuro pode fazer com que haja problemas ortodônticos e precisam de ser resolvidos, sim. Pois é, olha o que a gente não sabia, não é? Que a gente... Pois é. Não é? É mesmo. Mas eu, pronto, recentemente também descobri isto e acho muito, muito interessante, porque cada vez mais há problemas ortodônticos, não é? Pronto, há correções apenas estéticas, mas que de facto, se observarmos e crianças que são alimentadas ao biberão e que possam mesmo utilizar a chupeta, de facto há uma deformação da arcada dentária que podem comprometer a própria mastigação e a deglutição da criança, não é? Muito bem, fantástico. Ora bem, próxima pergunta. Quanto tempo pode estar sem mamar durante a noite um bebê de 1 mês? Oh, quanto tempo? Ora bem, durante um mês, o bebê no primeiro deve mês. fazer no primeiro mês, sim, um bebê. Todos os bebés, e é importante que a mãe tenha essa noção, um bebê em horário livre tem que mamar pelo menos 8 vezes por dia, ok? Dia e noite.
eles mamam um pouco mais, eles podem ir até 12 mamadas. Há quem faça mais, sem sombra de dúvida. Mas as mamadas noturnas são importantíssimas, lá está, e eu tinha falado isso há um bocado, tem a ver com a produção da prolactina. No primeiro mês, o bebê não deve ficar a dormir, portanto, muito tempo, não é? E se ficar, no máximo 5 horas, mas esse período tem que ocorrer apenas uma vez por dia, porque no resto do tempo o bebê vai recuperar o tempo que não esteve a mamar. É importantíssimo que ele mama, porque ele vai estabelecer o horário dele, e vai pedir a mama de 2 horas e meia, de 3 em 3, 3 horas e um quarto, vai depender de cada criança. Se o bebê ficar para além de 5 horas, não é? E se a mãe permitir, se aperceber se isso acontece durante a noite, é importante sim acordá-lo. É importante acordar o bebê porque o bebê ainda não se autorregula, alguns, e é importante para manter a própria produção de leite da mãe, pronto, porque o leite materno não fazem propriamente hipoglicemias, mas ajudar o bebê a se regular também. Ok. Olha, outra aqui, com cancelamento das sessões de preparação para o parto, onde obter informação teórico-prática fidedigna na área da amamentação? Não entendi, desculpe. Uma vez que elas atualmente as consultas, as sessões de preparação para o parto Sim, sim. acontecendo, onde é que elas podem buscar informações teóricas a respeito da amamentação? Tem algum livro que você indica? Sim, existem vários livros portanto, no mercado. Eu gosto pessoalmente de um pediatra, é espanhol, que é o Dr. Carlos Gonzalez, que fala muito bem da amamentação, e ele tem um manual prático da amamentação que é uma linguagem muito simples, muito clara, e que, pronto, pode ajudar. A própria Unicef tem um guia que também muitas vezes eu recomendo às mulheres, a sua leitura, são 50 páginas, é o Manual do Aleitamento Materno, portanto da Unicef, e ele é de 2012, a última edição é de 2012, mas está perfeitamente atualizado. Pronto, existem outros... Diga. Esse da Unicef a gente encontra online? Sim, perfeitamente. Pesquisando o Manual do Aleitamento Materno Unicef, consegue perfeitamente esse manual, não é? E fala sobre a amamentação, pronto, há alguns capítulos que poderá haver necessidade porque eles não falam muito sobre a resolução dos problemas, não é? Por exemplo, da amamentação, que eu acho que também é muito importante que a mulher se prepare para eles, não é? Mas pronto, há muitas... Pronto, há muita coisa, de facto, que podem encontrar. Mas se lerem esses, já é muito bom. Ok. Já é muito bom. Não parece, enfermeira Tereza, mas a gente já está aqui há quase 1 hora. E o nosso tempo Muito bem. Eu acho que a gente podia fechar com chave de ouro, fazendo um comentário em relação à orientação da DGS, que saiu há 2 dias atrás, não é? Em relação à orientação das mães Covid positivo, das suspeitas, das mães suspeitas, dos bebês. Sim, portanto saiu há 2 dias, não é? Portanto, a 19, uma orientação da DGS sobre o Covid-19 e os cuidados ao recém-nascido na maternidade. Portanto, essa orientação revê um pouco a abordagem clínica, não é? Da grávida,
que tenha suspeita ou que tenha um Covid positivo. O que é que ela implementa? Portanto, essa medida, ela implementa algumas medidas de prevenção e de controle de infecção do Covid-19 e permite que o recém-nascido possa ser amamentado, desde que a mãe cumpre algumas medidas, não é? Portanto, portanto, a utilização da máscara, a lavagem das mãos frequente, a lavagem das mamas e do tronco e a etiqueta respiratória, não é? Que é não tocar na boca, no nariz, pronto. Isso em mães com Covid positivo que sejam assintomáticas, não é? Já nas mães com sintomatologia, portanto, uma mãe que tem um Covid positivo e que tenha sintomatologia, portanto, poderá haver uma necessidade de um isolamento, há uma necessidade de isolamento de contacto. E se as mães se sentirem capazes, portanto, é possível fazer a extração de leite para depois ser oferecido ao bebê por um cuidador. O que é que fala mais? Portanto, estas orientações. Pronto, e acabam, de uma certa forma, portanto, a orientar as nossas práticas, não é? Porque cada caso depois tem que ser avaliado e de acordo com o que verificarmos e conversando com a mulher, optar o que será o mais indicado para ela, não é? Pronto. Eu achei que, embora a medida não seja a ideal, o fato de permitir que seja a mãe a decidir se ela quer amamentar ou não e com a forma como ela quer amamentar, se é diretamente na mama, tomando os cuidados, né, da etiqueta respiratória, ou se quer tirar leite e oferecer do seu leite ao bebê, mas o fato de quem dá a última palavra ser a mãe, eu acho que é muito importante. O que nós fazemos é aconselhar e esclarecer quais as vantagens, quais os riscos, e no final a palavra é dela. Eu acho que é por aí mesmo. Aproveitando essa semana mundial do parto respeitado, parto respeitado. Eu acho que isso veio cair muito bem. Né? É mesmo, sem dúvida que sim. É exatamente isso. Desde que a mulher se sinta respeitada, não é, nas suas decisões, portanto, vamos conseguir, sem dúvida, melhorar também as nossas práticas e a mulher sentir-se mais segura e confiante de quem presta os cuidados também. É isso. Pronto. Alguma coisa mais que você gostaria de falar, enfermeira Tereza? Nós não falamos? Algum conselho, alguma... O que é que poderia dizer? Acima de tudo, acho que, pronto, e como sempre foi dizendo, não é? A amamentação, portanto, a mulher que pretende amamentar vai buscar o lado intuitivo da mulher. E esse lado intuitivo é importante que ele exista. Portanto, para haver sucesso, se a mulher não se sentir bem com ela própria, não é? Se ela não se reencontrar durante a gravidez, não é? Antes do parto, na amamentação, poderá existir alguns bloqueios que poderão depois condicionar os próprios reflexos, não é? Da ocitocina e da prolactina, para eles funcionarem adequadamente. E poderá, sem dúvida, depois comprometer o sucesso da amamentação. Portanto, sim, a mulher é importante que ela acredite, que se sinta bem e que resolva alguns problemas que possa achar que possam existir ou não, para que, de facto, a amamentação seja para ela gratificante, um prazer mesmo de alimentar o seu filho. E a gente vai sempre a tempo, não é? Às vezes a gente acha que não vai conseguir, que o leite diminui, que a gente começa com suplemento, mas eu acho que nessa altura
é a altura da gente pedir ajuda e, sem dúvida nenhuma, mesmo que a gente já esteja fazendo uma amamentação mista, suplemento e aleitamento materno, quando a gente quer, peça ajuda, que a gente consegue reverter a situação e largar o leite adaptado e ficar só na mama. Eu acho que é por aí. Também. Sem dúvida que sim. Olha, primeira Muito Tereza, obrigada. muito obrigada. Eu acho que foi... Muito grata também. Estamos aqui sempre, não é? À disposição, como você falou, e agora nós temos um número para as nossas grávidas, para as puérperas, quando precisarem, no nosso Facebook, aqui Geramos Sorrisos, tem lá o número, se alguém não conseguiu pegar, vai ao Facebook que está lá o número. E estamos à disposição sempre. Muito obrigada. Com certeza que sim. Tá, muito obrigada, doutora. Obrigada a nós. Tá. Obrigada a todos. Obrigada. Tá, fiquem bem. Com licença. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.